Então, Sara, para você saber, a gente realmente mantém a questão de uma hora, Ah, tá porque bom. a gente sabe que essas coisas acabam ficando cansativas quando é mais de uma hora, né? Eu fico contente com a presença de vocês, porque, como eu sempre falo, Sara, depois que a gente resolveu jogar no YouTube as gravações, as pessoas às vezes preferem assistir depois, o que não é legal, porque a gente quer essa presença, essa que a gente vai criando esses laços, né? Essa, eu não vou falar sororidade, porque o Carlos está aqui, mas essa fraternidade, né? Então, para vocês saberem, para mim também, a Sara é uma novidade. Eu digo isso porque outras pessoas que já passaram pelos 16 entrevistas anteriores não eram novidade, já faziam parte do meu imaginário e da minha vida com a língua portuguesa de tantos e tantos e tantos anos, né? Mas a Sara se inscreveu e está muito bem-vinda, e ela estava ali na 17ª posição, a gente vai em 60 e Nossa. tal. Você já sabe que eu sempre brinco que eu vou fazer isso daqui a pouco com um aparelho de ouvido, porque né, cada dia mais velha do lado de cá, porque a gente faz um a cada 15 dias, então o negócio leva tempo, né? Mas a Sara é muito bem-vinda, né? Ela vai se apresentar melhor. Vocês receberam o convite, vocês sabem quem ela é, vocês sabem que ela está no Paraguai. Então vejam que a gente, na última, há um mês, já faz um mês, Maria Lúcia, que a gente fez a última, a gente estava no, na Grécia. Foi na Grécia. Agora estamos no Paraguai e a próxima vai ser na Dinamarca, com a Ana Paula, e vocês vão receber também o convite. Então, a gente está tendo a oportunidade de conhecer melhor esse universo. Quem não assistiu ainda, pode assistir, né? Está tudo lá no YouTube, no meu canal. A gente está tendo a oportunidade de ver esse leque imenso de professores ou pessoas interessadas pela língua portuguesa e que trabalhem com a língua portuguesa no mundo. A cada. Sara, eu queria que você se apresentasse melhor, porque eu sei que tem umas características aí bem diferentes, e eu queria, mais uma vez, incentivá-los todos a entrevistar a Sara comigo e com a Maria Lúcia, tá? Não é um monólogo, não é tudo muito informal, Sara, não tem nada acadêmico, podemos falar de tudo, podemos falar dos nossos livros, do nosso programa, das nossas Ah, tá bom. aulas, podemos vender o que for, tá bem? Então, por favor, Sara. Bom, então meu nome é Sara, né? Já sabem todos, eu sou portuguesa. E eu vou falar português de Portugal, porque eu quase nunca tenho oportunidade de falar o meu português. Espero que vocês entendam. Também sei falar bem o português do Brasil. Eu sei que já passaram muitos também portugueses por aqui, eu tenho visto, tenho acompanhado. Às vezes não dou tanto o retorno, não é, de observação, mas eu estou acompanhando o projeto. Eu parabenizo e agradeço, porque realmente o 17º lugar é uma boa posição, né? É uma boa posição. Bom, eu sou portuguesa, eu nasci no norte de Portugal e eu nunca pensei realmente quando a gente pensa quando é criança, o que é que eu vou ser quando for grande, nunca pensei ser professora. O meu sonho sempre foi ser jornalista e eu comecei a trabalhar, eu fiz um curso de comunicação, comecei a trabalhar, a estagiar na Rádio Universitária do Minho, também no Jornal Público, é um dos jornais mais conhecidos de Portugal. E realmente eu tinha, era uma jovem muito ativa, cheia de sonhos, e eu gostava do movimento de ir e eh, entrevistar políticos, eu adorava isso. Gostava de estar na rua, de fazer as minhas entrevistas. Só que a vida deu uma volta grande porque eu me apaixonei, né? Fui mamar muito cedo, então eu tive que optar naquele momento por criar a minha menina, né? Que agora já tem 27 anos. Sim, eu já sou avó de dois meninos, então Não, 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 é, não. Fala a verdade, Sara, não é eu já sou, possível. eu sou Você, avó já de duas crianças lindas. E
Bom, eu passei por, fui uma mulher de muitos ofícios, né? Eu trabalhei em loja, eu trabalhei, tudo isso estacionando o meu, porque eu não acabei a Universidade da Comunicação, né? Eu deixei isso para lá, naquele momento, tive que fazer uma opção de vida, mas eu necessitava trabalhar, né? Então eu passei por muitas coisas, muitos trabalhos, e eu gostava de fazer qualquer coisa, na verdade, nunca fui muito parada, até que eu me separei do meu primeiro marido e viajei a Andorra. Decidi viajar para fora do país. Havia uma crise em Portugal bastante importante no ano 2000. E eu também queria sair um pouco, sair, houve todo um processo da minha vida, né? E eu aí fui para Andorra, onde eu conheci o meu atual esposo, Pergunta, é, pergunta, porque que é aqui paraguaio. no Brasil é assim: se você não interrompe e pergunta, parece que você não está interessado, Ah, tá sabe, bom, Sara? tá bom. Aqui funciona assim: a gente, a gente interrompe mesmo e essa é a ideia. O seu primeiro marido era português, Sara? Era angolano, na verdade, os pais dele são a mãe portuguesa, o pai angolano, eles retornaram naquela época do que a gente chama dos retornados. Luís Gonçalves também, acho que também ele fala muito disso, né? Faz parte essas pessoas que vieram de Angola naquela época do ultramar e essa história toda de Portugal. E eu conheci, na verdade, eles praticamente portugueses, mas ele nasceu em Angola, veio bem pequeno para Portugal e, bom, eu estive casada com ele 8 anos. E depois a gente não deu certo, a gente decidiu separar, e eu decidi viajar, sair um pouco, porque eu casei muito nova e, na verdade, eu quis provar, pelo menos durante um ano, sair um pouco para conhecer o mundo, né? E aí eu conheci o meu atual esposo. Nós tivemos 4 anos em Andorra la Velha. Trabalhámos os dois juntos no mesmo hotel, o hotel em Arinsal, que é uma região de Andorra la Velha. E depois decidimos vir para o Paraguai. Nós estávamos a investir, juntávamos dinheiro e dissemos, bom, vamos para o Paraguai. Chegamos ao Paraguai Não, pergunta. e, sim, Sim, sim. Por que Paraguai? porque o meu marido é paraguaio. Ele é daqui de Assunção. Eu não sabia que era realmente super ignorante. Eu não sabia exatamente o que era o Paraguai, a história do Paraguai, que línguas falava no Paraguai. Sabia que estava ao lado do Brasil e isso me disse, não, eu sei falar espanhol, já morei eh, em Andorra, já estou um pouco preparada. Vamos ir à aventura, né? Então eu vim para o Paraguai e quando eu cheguei aqui eu disse, não, este espanhol e o meu guarani vai ser impossível. Vocês sabem que no Paraguai se fala bilíngue e se fala guarani. E eu disse, prensa aqui vai ser impossível. Eu não vou conseguir entender as pessoas a falar comigo. Então esse sonho foi como que tive que mudar de opção. Eu disse, vou estudar psicologia. Quer dizer, vou estudar psicologia, é uma coisa que eu gosto. Vou estudar psicologia. E o Wilpor, Sueli Guerreiro, que eu sei que a Susana conhece bem, já tiveram a oportunidade de conhecer, É estavam. melhor vocês. Eu conheço, Sara, mas as pessoas não conhecem, eu acho. Se você Ah, pudesse explicar. bom, a Sueli é uma das grandes divulgadoras da língua portuguesa pelo mundo. Ela é a fundadora do Wilpor, é uma das principais impulsionadoras do português aqui no Paraguai. E ela foi a que me motivou a entrar neste mundo da língua portuguesa. Tem que Hoje explicar a o que gente é trabalha. ILPA. Tem que ILPOR explicar o que é é ILPA. Instituto de Língua Portuguesa, né, que é um instituto que está muito reconhecido aqui no Paraguai, que está aqui em Assunção e que trabalhamos. A gente está agora avançando a nível internacional também, com o sistema EAD, que eu já vou falar mais adiante também. Mas é um instituto que está que trabalha muito com o português. Temos nossos materiais, trabalhamos sempre para divulgar e para melhorar sempre a qualidade do nosso ensino, né? É importante isso. E bom,
Eu morava a uma quadra, a um quarteirão do Wilpor, e o meu marido disse-me: Porquê que não vais lá e perguntas? Aí eu fui. É uma história muito engraçada, porque eu fui, mas eu, na realidade, se eu não sou, no meu país, quem não tem curso de professora jamais vai ser professora, né? Logicamente. Então eu disse: para que é que eu vou lá, né? Mas eu disse: bom, eu gosto de língua portuguesa, eu sempre gostei muito de ler, eu sei, entendo bem a língua, vou lá falar, né? Lá fui eu, cheia de vergonha naquela época, né? Cheia de vergonha. E estava o marido, o esposo da Sueli, o doutor Jorge, e ele disse-me: sim, sim, eu amanhã vou marcar entrevista com a Sueli, ela hoje não está, mas amanhã passa a tal hora e vais falar com a Sueli. Bom, naquela época, em final de 2011, a Sueli estava a concretar, porque ela tinha viajado a Portugal, tinha estado num congresso da CIPLE em Portugal e tinha concretado com a Universidade de Lisboa o CAP. Estava nestas negociações de que o ILPA fosse aplicador do CAPLA, que é os Exames Internacionais de Língua Portuguesa de Portugal. E como que eu cheguei, ela disse: Não, pô, tu vais ficar aqui e vais estudar português. Vais estudar licenciatura em língua portuguesa. Porque eu disse: Eu vou estudar, estava a pensar em estudar psicologia. Ela disse: Não, psicologia não. Olha, tu vais estudar licenciatura em língua portuguesa. Licenciatura em língua portuguesa. Então eu cheguei em casa, comecei a conversar com a família em casa. Eu disse: Sim, olha, é uma boa ideia, porque não? Porque aqui há muitos é Mercosul, Paraguai realmente procura muitos, as empresas estão muito relacionadas com o português, né? Mas não era o português Portugal, não era o meu português, era o português do Brasil. Então eu disse: Bom, vou estudar. Eu inscrevi-me na universidade, eu entrei logo no primeiro ano, Universidade Nacional de Assunção. Depois eu tinha esse problema do meu português de Portugal, que não era tão fácil de entender aqui, e eu comecei a tentar dar um toquezinho do português do Brasil. Aí eu trabalhei num call center da Vivo, onde eu me relacionava com muitos brasileiros, e eu aprendia, tudo que eu podia captar, imitar, copiar, e eu sabia que eu, para ter algum sucesso na área de que eu realmente estava empolgada, bastante entusiasmada então eu sabia que tinha que falar português do Brasil para poder ter muitos grupos e trabalhar muito com isso. Então eu aprendi português do Brasil, um ano depois eu já estava a falar bem português do Brasil, saí do, é, do call center e comecei tudo o que havia de cursos, além da universidade, todos os cursos, realmente tudo que havia de capacitação eu fazia, tudo. Então eu comecei a ser conhecida como uma portuguesa que está a fazer os cursos, olha a portuguesa, a Sara portuguesa, olha aí a portuguesa, e eu comecei a fazer também muito relacionamento com agora atual Guimarães Rosa, naquela altura era o Centro de Estudos Brasileiros, e eu trabalhava em colégio, eu comecei a trabalhar no colégio que é o Colégio Aula Viva aqui, para o meu primeiro colégio, e eu trabalhava com adolescentes, não foi foi um desafio, não foi assim não é tão fácil, porque uma das turmas era uma turma de terceiro ano, e era só homens, adolescentes, e realmente foi assim muito difícil para mim, porque eu era jovem naquela altura, tinha 27 anos, e foi assim bastante encarar, né? Eu me senti como Michelle Pfeiffer, há um filme dela que eu não me lembro o nome, mas que ela entra e entra numa escola problemática, então eu tinha que conquistar os alunos e eu me sentia assim, então eu fazia tudo para que eles gostassem do português e Sara, realmente deu resultado. essa Sim, escola é particular? é um colégio particular, sim.
aqui se ensina muito nos colégios, tem muitos colégios que ensinam português como língua estrangeira, assim como o inglês. Realmente eu saí depois do colégio, um ano, eu tive um ano aí a trabalhar, consegui aguentar o ano todo, porque foi realmente um desafio. Não era muito o que eu gostava de fazer, eu gostava mais de instituto, continuei trabalhando no Wilpor ao mesmo tempo. E quando, meses depois, vários alunos desse colégio, ele procurou um instituto com um entusiasmo que eu deixei da língua portuguesa. Eu disse, olha, se calhar isto é mesmo o que eu gosto de fazer, isto vai dar resultado. Foi aí que eu tomei a decisão, este é mesmo o meu mundo e eu vou aplicar-me em tudo que eu daqui por diante, né? Então, Bom, eu fiz os 4 anos da licenciatura, fiz a minha tese, foi todo o processo, conheci muitas pessoas, fiz muitas capacitações, eh, me adaptei muito bem ao Paraguai e aos brasileiros que moram aqui. Tenho praticamente a minha vida gira em torno dos meus amigos, da minha família e todo mundo culturalmente brasileiro, porque aqui nós temos muitos poucos portugueses, nós somos cerca de 30 e nunca nos vemos, muito dificilmente nos encontramos, não temos nem embaixada nem consulado representativo de Portugal aqui no Paraguai, então para nós portugueses é um pouco difícil, estou esperançada que isso em algum momento mude, né? Sara, só um Mas, pouquinho, tem uma contribuição da Lourdes, que ela deu sim, uma sim, pesquisada, é Mentes Perigosas, né? Dangerous Minds, é o mentes filme que perigosas, você... isso, Isso. Então, obrigada, isso, Lourdes. sim, mentes perigosas, isso é. É, e realmente eu tive muito apoio dos professores, me senti muito apoiada dos professores, tive muitos mentores. Inclusive, eu consegui fazer a minha tese grátis com a professora Salete, que está no IGR, no Instituto Guimarães Rosa. Ela me ajudou muito naquela época. Ela disse: Não, todo mundo me apoiava. Foi tipo, era o meu e todo mundo estava por mim para que eu conseguisse. Inclusive, eu em 2014 eu me capacitei com a Viviane, que na altura ela era, creio que era presidente da CIPLE, para aplicar o CELPE-BRAS. Então eu disse: Uma portuguesa aplicar o CELPE-BRAS, será que me vão deixar? Mas eu já falava tão bem, ela disse, não, a Viviana, é super amável, como sempre, e me disse, Viviana, né? Ela me disse, ai, sim, Sara, você vai poder, sim, claro que sim. E eu eu casei nesse ano, novamente, no segundo casamento, e eu estava toda a minha família aqui para o casamento, e eu fiz a capacitação para o CELPE-BRAS, e fazia de manhã e à tarde ia fazer o turismo com a minha família, né? Foi todo um processo, porque realmente o Celpebras caiu naquela, não estava marcado, aí quem quer fazer Celpebras? E eu, logicamente, me apontei, não importa, falei com a família, disse, não há problema, nós fazemos a visita com o teu esposo e depois à tarde estamos contigo. E aí Sara, eu fui, queria pegar esse gancho pelo seguinte, é só para dois ganchos, na verdade. É o gancho que as inscrições para o CELPE-BRAS deste ano abriram ontem, e sim, infelizmente, como é de costume, está tudo muito confuso, as pessoas hum, não conseguem se inscrever, como é de costume, né? A gente precisa, infelizmente, admitir que não estamos tão preparados na nossa organização. Mas, enfim, só para lembrar, então, que abriram ontem. E dada a confusão generalizada, eu tenho certeza que as vagas todas ainda não foram preenchidas, porque não houve como. As pessoas ficam o dia inteiro tentando se inscrever e não conseguem, você sim, sabe disso, Sara. Então, esse é um gancho, né, que a gente queria pegar, que eu queria pegar sobre a questão de. Lembrando que as inscrições para o CELPE-BRAS primeiro semestre abriram ontem, então, se alguém tiver alunos se preparando, pensando em se inscrever, tem que correr e tem que ter muita paciência, né? paciência, Porque está confuso. Isso é uma coisa. A é, segunda é coisa que eu verdade. queria perguntar, porque eu sei que vocês aplicam lá no Instituto, o CELP, né? Uhum. Quantas vagas vocês têm no Instituto para inscrições do CELP, Sara? Nós temos agora atualmente 120 vagas. Nenhuma foi preenchida ainda porque não há ainda inscrições, exatamente isso, Susana.
é que não temos ainda, não está, há um caos geral a nível, né? E sim, nós estamos com o mesmo problema, logicamente, não consegui, nenhum dos nossos alunos ainda se pôde inscrever, está tudo Isso é um bloqueado, problema né? para mim inaceitável, porque a cada exame o problema é o mesmo ou maior. Isso é Hum, inaceitável, porque para a imagem do Brasil isso é péssimo. Esse é o nosso exame de proficiência em língua portuguesa, o oficial. Os alunos se preparam, existe toda uma ansiedade, como é normal. Tem sim. alunos, como é o caso do nosso projeto, aproveito e já falo, do nosso projeto voluntário, que a Rosane foi uma das nossas voluntárias por um período. Queremos você de volta quando puder, Rosane, lógico. Nosso programa voluntário de ensino de português a refugiados e imigrantes. E o CELPE-Brás é um passo muito grande para a cidadania brasileira. Então, vocês imaginam refugiados e imigrantes que se preparam, chega no dia da inscrição, aquele negócio não funciona. Quer dizer, é uma ansiedade. Além do que, eles não têm como ficar o dia inteiro tentando, porque eles estão trabalhando, graças a Deus. Então, isso é lamentável e fica aqui mais uma vez o registro, porque é uma coisa de ansiedade mesmo. E voltando ainda ao número possível de inscrições, é suficiente para o Paraguai esse número? Nós temos, sim, porque nós temos duas edições agora, atualmente, não é? A gente chega a atingir, já chegou a atingir, mas não completamos sempre os 120, as 120 vagas. Então, mas também o tema é que nós não temos muitos professores que estão, normalmente o que o ILPAR faz é trabalhar no primeiro e segundo dia, fazemos os 2 dias de aplicação com os professores, que nós temos cerca de 10 aplicadores, que estamos a fazer o curso, né? Tem todo aquele processo que também não é tão fácil assim, né? O nosso curso que cada vez, cada 2 anos, pelo menos, acho que a gente tem que fazer, né? Agora já como se fizeram um pouco mais flexível, porque antes nós, cada edição, a gente tinha que fazer o curso, né? E era sempre a mesma coisa, realmente, e é também um pouco subjetivo, a gente várias capacitações teve à parte do curso, e também é muito subjetivo, porque há algumas coisas aí da nossa grade de avaliação que a gente nunca sabe muito bem, né? Como avaliar. A gente sempre põe a nota mais para cima para ajudar um pouco, mas às vezes o muito ou pouco, ou algumas interferências, como diz lá na grade avaliativa, é meio subjetivo, né? Depende É, do. no ano passado, nós participamos, Maria Lúcia e eu, mas assim, como ouvintes, a gente não pretende ser avaliador. Era mais como ouvinte mesmo aqui na FAAP, que é o centro, um dos dois centros aplicadores em São Paulo, hoje com 230 vagas que se preenchem assim, obviamente pelo Uhum. tamanho da cidade, né? E o outro é o Instituto Singularidades, que eu acredito que sejam 45 vagas ainda. Nós participamos, então, da capacitação dos professores que, pela primeira vez, foram aplicar na FAAP, né, Sara? E a gente discutiu, voltando à questão do português de Portugal, a gente discutiu um pouco isso, de os avaliadores poderem ser portugueses. A questão não é o avaliador ser português, a questão é que o avaliador português, como é o seu caso, que fala português do Brasil e entende onde podem estar possíveis interferências de comunicação, não é todo professor de Portugal que sabe disso, né, Sara? Então, aproveitando que você Sim. estava comentando sobre, será que eu posso por ser português? Eu queria ouvir a sua opinião, porque eu tenho um grande ponto de interrogação se professores de Portugal que não tenham conhecimento tão aprofundado do português do Brasil deveriam ser ou não aplicadores. É uma dúvida que eu tenho, eu levantei isso para os organizadores, né? É um ponto de interrogação que eu tenho, eles são super a favor. Eu tenho minhas dúvidas, até porque, Sara, eu tenho sobrinhas portuguesas e vou muito a Portugal. Meu irmão mora em Portugal. E eu te confesso que, às vezes, falando ao telefone, pelo WhatsApp, o que for com minhas sobrinhas, tem hora que eu não entendo. Então, eu fico relutante em imaginar uma pessoa que só fala português de Portugal entrevistando brasileiros. Hum. Eu tenho esse ponto de interrogação. A Sofia quer falar. Fale, Sofia. Queria dizer, eu, como portuguesa de Portugal, não me sentiria à vontade para examinar alunos, que estivessem, principalmente a escrever em português do Brasil, porque acho que eu não saberia
corrigir corretamente. Portanto, nunca iria fazer isso. O que que você É acha? O que que você realmente, acha, Sara? bom, é um processo. Apesar de que eu fiz em 2014 a minha avaliação, a minha capacitação, eu não entrei, apesar de que já falava bem o português do Brasil, eu fui observadora. Quem sabe que trabalha com CELP, nós trabalhamos com as entrevistas, não trabalhamos, aplicamos o CELP na parte escrita, da parte da manhã, sempre é assim, né? E à tarde a gente faz as entrevistas, ou no dia seguinte de manhã, e sempre temos ali uns 3 dias que fazemos as entrevistas, dependendo do horário e da quantidade de candidatos. Então eu nunca fiquei com a entrevista, eu nunca fui a entrevistadora diretamente, eu sempre ficava com uma observação, mas aquilo me dava muito sono. Então aquilo foi durante 2 ou 2 anos e meio, e eu cheguei a um ponto que eu disse: Sueli, por favor, deixe-me pelo menos tentar falar e a ver se eles me entendem, porque eu já dava aulas de português há muito tempo, eu já estava com o curso terminado, faltava-me somente a tese naquela época, né? Já era 2017, já estava terminando o curso. E ela disse: "Bom, sim, vamos fazer, eu acho que vai ser possível, sim." Ela sempre, isso é o que eu sempre amei, adorei da professora ali, porque ela sempre incentivou, ela estava à espera da minha atitude de talvez eu pedir. É, e sim, a questão é, Susana, no caso, e também Sofia, e todos os que estão presentes aqui, realmente houve muito conflito. Eu tive várias capacitações, não somente aquela primeira capacitação. É, havia, por exemplo, palavras. Eu, por exemplo, existe uma que me ficou porque eu discuti isto e eu sempre fui muito de discutir e tirar as dúvidas, não é? E eu discuti esta palavra, por exemplo, nós dizemos palavra laboral. Em espanhol se diz laboral. E vocês não dizem direitos laborais, vocês dizem direitos trabalhistas. Então, sim, uma pessoa, uma portuguesa ou um português que queira aplicar isto, que fale português de Portugal, vai ser muito, porque quem aprende português do Brasil não vai entender à primeira. Eu já vi isto em vários processos de congressos que eu convidei muitos portugueses, inclusive a Luís Gonçalves, que nunca podia, ele sabe que eu sou fã número um dele, às vezes não, eu sempre o vi nos congressos, sempre amei as palestras dele, mas há sempre uma dificuldade de nos compreender mais do que nós compreendermos, porque nós, desde pequeninos, em Portugal, a gente está acostumado com o português do Brasil. Então, apesar de que nós não falamos, às vezes damos o tomzinho, mas não é a mesma coisa, eu ainda, apesar de que eu estou há 15 anos a dar aulas de português do Brasil, eu ainda se nota que eu tenho um ligeiro português de Portugal, né? Eu estou a falar português de Portugal agora, além de que a minha família já me diz que eu estou meio abrasileirada, eles também dizem que já há uma interferência. Mas, e talvez também pelo Paraguai, porque tenho o espanhol também, e toda esta interculturalidade. Realmente, eu sou professora também de interculturalidade e interação didática na Universidade Nacional, no quarto ano da licenciatura de Língua Portuguesa. E eu amo fazer isso porque realmente eu estou aí, eu estou no meio, ou seja, eu sou uma portuguesa que trabalha praticamente sempre com o português do Brasil, que ama a cultura brasileira, que estudou. Eu falo o Brasil como se o Brasil, e acho, entrando aqui nestas polémicas de que português é que é o melhor, ou que português é português, eu acho que sim, talvez. eh, Há quem diga, eu vejo sempre português veio da Galícia, era galego durante a questão da colónia, e ele veio para o Brasil, e agora o Brasil está outra vez a ensinar o pai, talvez, ou a transferir esta ideia do nosso português, além de que nós os portugueses somos um pouco, ficamos mesmo um pouco naquela que não queremos absorver, porque nós é que somos o do português mais bonito, Sara, digamos assim. Mas, ah, Sara, não, não, eu queria falar o seguinte também, que pelo seu sobrenome, Filippini, com dois P's, eu quero dizer que você tem uma grande influência italiana também, porque eu sim. nasci na O meu Itália, mas marido, é o meu marido.
É, Então, mas eu nasci na Itália e preciso dizer que eu não falo tanto com as mãos como você. Então a gente precisa ver que existe toda uma sim, cultura italiana em você, que é sensacional. Essa é só uma observação, mas eu queria ao mesmo tempo puxar dessa questão da culturalidade, interculturalidade. Quando a gente entrevistou o Luiz Gonçalves, a gente sempre gosta de falar um pouco do que nós aprendemos numa entrevista anterior. Eu vou pedir para Maria hum, Lúcia, na entrevista que a gente fez com o Luiz Gonçalves, que está lá no YouTube, que é uma delícia também, vale a pena assistir. Foi muito gostoso, como eu digo, bastante, como sempre, informal. Maria Lúcia, você lembra algumas observações que o Luiz fez dessa questão de ele chegar nos Estados Unidos, com essa Sim, questão da. é, Só queria também, eu não sei se o Carlos Alejandro, se você puder, Carlos, a gente gosta de ver o rosto das pessoas, até para justamente é. para esses momentos, né, de amizade, de confraternização, se puder, porque às vezes não pode, né? Então, Maria Lúcia, dá uns exemplos aí que o Luiz Gonçalves, a gente riu tanto. É. Não, foi muito interessante. Se vocês não ouviram, vale a pena, porque ele chegou nos Estados Unidos e nos Estados Unidos, na verdade, você vai comprar um sanduíche de queijo e não é simples assim, né? Então você tem que saber o tipo do pão que você quer, o tipo do queijo que você quer, e aí você vai pedir uma salada. E para essa salada, que tipo eu ia falar em inglês. Que tipo de molho que você vai querer? Enfim, todos os detalhes. E ele se sentia assim, não sabia de que jeito ele teria que reagir, né? Então O foi engraçado, muito quando ele interessante. falou de sanduíche, ele falou que ele foi pedir um sanduíche e a pessoa perguntou É, que pão. Aí ele é, falou, pão é pão. não Assim, né? não Não tem é. como. E nos Estados Unidos é aquela tonelada, né, de É, possibilidades, né? Então foi bastante interessante. E eu queria te ouvir também sobre essa questão da. Isso aí, Maria Lúcia, bem lembrado. é, Essa questão da interculturalidade, eu queria te perguntar um pouco sobre. Você tem uma filha e duas netas. não, eu tenho três filhos e tenho um Ah, filho de cada nação. Eu tenho um filho de cada nação. É, tenho um filho, tenho uma filha portuguesa, tenho um filho andorrano e tenho um filho paraguaio. Sim, eu tenho uma mas, filha de cada nação. Eu sou super intercultural. e Brincadeira. eles falam português ou só espanhol? Não, falam português, lógico. Não, eles falam, bom, o meu filho do meio, a minha filha fala português e espanhol, inclusive ela já fala meio jopará, que é uma mistura do Guarani com. Ela fala melhor do que eu o espanhol, porque ela mora aqui no Paraguai, ela veio comigo aqui para o Paraguai, então ela casou com um paraguaio também, os filhos são paraguaios. Então ela fala melhor o espanhol que eu, porque eu todos os dias estou com o português, né? É, e o meu filho do meio, ele fez uma colónia, que eu achava, e eu acho que é muito engraçado e muito interessante isto, porque, bom, eu trabalhei com crianças, no Wilpor, também fazia as colónias de férias, né, que a gente chama colónia de vacaciones aqui, e eu levei o meu filho comigo, porque ele tinha 8 anos naquela época, e eu achava que o Mateu ele não sabia nada de português, porque eu realmente nunca me dediquei a falar, eu falo português em casa, eu discuto em português de Portugal e eu falo português do Brasil todo o tempo, né? Mas eu não sabia que ele realmente estava absorvendo tudo e às vezes é incrível como as crianças absorvem, a gente vê isso em casa mais ainda. E eu levei o meu filho para a colónia e ele era o professor das outras crianças, ou seja, ele foi o meu auxiliar de ensino, porque ele ensinava tudo e ele dizia: Ai, tu não sabes, olha, eu vou-te dizer como é que é. E ele falava, mas ele fala mais o português do Brasil, que é o que eu mais falo, né? Aqui em casa também. E o pequeno, nós viajamos, sempre que podemos, viajamos a Portugal, e ele agora sim já fala português de Portugal também, ele consegue comunicar-se completamente, mas ainda tem muito espanhol. Ele está com 8 anos agora, pequeno. Ele está agora naquela fase de já separar os idiomas, né? A gente sabe como é que funciona nas crianças, então ele já sabe identificar qual é o português de Portugal, qual é o português do Brasil e qual é o espanhol e o guarani, porque eles têm o guarani na escola e eles ensinam, e eu tenho que estudar às vezes com eles, porque eu não sei, e às vezes eles têm prova, né? E eu tenho que aprender
há algumas palavras vou aprendendo pelo caminho, mas é bem difícil, né? Sara, eu E tenho uma. Sara, eu quero te perguntar umas coisas assim, voltadas realmente à questão do Paraguai, né? Quantos alunos tem o ILPRO, se você puder falar, né? assim, vai ser difícil porque nós agora atualmente temos cerca, nós trabalhamos, realmente temos um mercado bastante amplo e estamos com cerca de 90 turmas e fazer uma média mais ou menos de 20 alunos por É turma, bastante, é, bastantes alunos. Temos bastante, muito e cada bastante. vez crescemos mais, sim. Existem então aulas para crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos e também aulas para o mundo dos negócios. Sempre as aulas são em grupo, Sara? Não, nós temos aulas personalizadas, com, também para empresas. Trabalhamos muito com empresas, bancos, Comembol, não sei se estou a fazer publicidade, mas eu acho que se pode aqui, né? Pode, imagina. Comembol, Não trabalhamos se também com preocupe. importadoras de soja, que é um mercado muito plástico, tudo o que todo o que é Mercosul. O Paraguai realmente cada vez está mais com essa abertura com o Brasil, sempre foram parceiros económicos e há muita necessidade e as empresas pedem muito. É necessário falar português. Os negócios, quem trabalha com, atenção, nós temos, por exemplo, somos vizinhos de Cidade do Leste, aqui Ponta Porá também. Temos uma cidade aqui no Paraguai, que é uma cidade, é muito engraçado porque eles não falam espanhol e tudo que está é Guarani e português. Todas as pessoas falam português e Guarani, não falam espanhol, e é no Paraguai, e se chama Santa Rita, que é onde estão localizados uma das maiores colónias de brasileiros aqui no Paraguai. Eu acho que deve ser, não sei agora atualmente, mas era a segunda maior comunidade de brasileiros no mundo, Paraguai. Então aqui nós, o paraguaio, ele não é que entende tão bem o português, então o nosso mundo é expandir cada vez mais. É um, é um público que adora o Brasil, que gosta de praia, que quer estudar no Brasil, como que ir para o Brasil é algo que vai ser enriquecedor. A gente sabe que sim, pelas universidades, pelo PQG, pelo o PEC-PG, pela toda a facilidade também que os paraguaios têm que abre portas. Tenho Deixa eu muitos, muitos só. alunos. Não é Sim. acadêmico, e sim, mas sempre que a gente fala de siglas, é interessante explicar, porque nem todo mundo sabe o que é PEC, PEC-G. Então, se você puder dar uma explicada rapidinho. Mas antes disso, Carlos, Alejandro, você podia dizer para a gente onde você está? Porque aqui a gente gosta de se. A gente já compartilhou aqui a localização de todos nós, só falta você, Carlos, que entrou um pouquinho depois. Ok. Opa, tudo bem? Cheguei tarde, desculpa. Não Eu, precisa né? pedir desculpas. Sim. Bom, eu moro em Assunção. Na verdade, sou de Encarnação, no Paraguai, mas tô morando em Assunção também. Trabalho junto com a Sara, com a professora Sara. A Hum. gente trabalha junto no ILPER. Então, tô aqui para aprender um pouquinho mais com vocês também. Não, muito bem-vindo. Que bom, ótimo. Muito Fico obrigado. contente, fico contente. Espero que você possa nos seguir também nos próximos. Como eu falei no início, a nossa próxima entrevistada se chama Ana Paula e está na Dinamarca. É uma querida amiga também já de bastante tempo. Ela leciona em uma Tomara que universidade. sim. Isso vai Tomara que sim. ser. Será um prazer para mim Hum. acompanhá-los. Tá bem, depois, bom, sempre ou pelo Facebook ou pelo LinkedIn, enfim, a gente vai divulgando, né? Mas eu queria ver, Sara, porque as pessoas às vezes ficam timidazinhas escutando, como eu já falei, eu queria que vocês perguntassem também se vocês têm alguma pergunta para fazer para a Sara, que eu acho que está bastante interessante conhecer o mercado. Enquanto vocês pensam, né? Ninguém vai ficar mudinho. Daqui a pouco eu vou começar a chamar. Uma vez professora, sempre professora. Daqui a pouco eu falo, Sofia, pergunte. Carlos, pergunte. Sara, fora Assunção, existem outras cidades no Paraguai onde tem institutos para ensino de língua portuguesa?
sim, bom, o Carlos, né, Carlos Tileria, né, o Alejandro, nós conhecemos o Alejandro, ele trabalhou em Encarnação no Instituto, né, Encarnação tem um instituto também da Ana Paula, é assim? Alejandro, aí vai ser mais fácil que ele diga. Alejandro é um dos nossos professores favoritos, que tem toda a empatia com os alunos, amado, querido, né, pelos alunos, e é interessante porque ele é paraguaio e ensina português fantasticamente, né? Bom, mas temos alguns institutos, quase todos estão aqui na capital, em Assunção, cada vez há mais, aparecem pequenos institutos que estão querendo é, talvez crescer um pouco mais. É um mercado difícil porque o paraguaio, ele é muito de nome, né? Por exemplo, no inglês nós temos, o Wilport também dá aulas de inglês, tem outros institutos como o CCPA, tem o British, então é de nomes. Então aquele instituto que todo mundo, Wilport, graças a Deus, chegou a esse ponto, é um dos institutos mais comentados e que nós podemos ter os nossos alunos passam a palavra, não somente pelas redes sociais, mas nós crescemos pela, pelos alunos, que foram os alunos e que foram passando palavra e a gente foi crescendo dessa forma, né? Mas sim, nós trabalhamos também, damos essa facilidade de trabalhar com alunos, com o online, se expandiu muito mais a nossa capacidade de trabalhar com todo o Paraguai, inclusive para fora. Nós temos alunos, às vezes, que estão no Peru, com Estados Unidos, que pedem principalmente, às vezes, mais diplomáticos que querem trabalhar com o CAPLE. Nós temos muita procura porque o Wilpor é um dos poucos aplicadores do CAPLE aqui na América Latina, né? Tem que Temos também em explicar, tem que Argentina. explicar. Você não vai Do fugir disso. PEC-PG, isso, do E do PEC-PG. O PEC-PG é o programa de convênio de pós-graduação que está com o Ministério do Brasil, né, que dá a possibilidade, tem vagas para os brasileiros e todos os latino-americanos, eu creio que o que está mais no Mercosul, tem vagas em todas as universidades do Brasil, tem umas quantas vagas para cada curso, que é um abre portas realmente muito importante, né? E tem Praticamente, só para hum, acrescentar, praticamente todos os estados do Brasil sim, tem o PEC-G. Então, isso é uma coisa bastante importante para esse sonho de consumo, consumo no sentido de vir para o Brasil, né? Os dos outros sim. países da América do Sul, não sei, também da América Latina, da América Central, o sonho de vir para o Brasil, porque o Brasil realmente oferece essas vagas, e muitas vezes acompanhadas de um curso de português, para que as pessoas possam fazer a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, né? Isso. E o CAPLE. Sim. E o CAPLE. Então, nós trabalhamos muito com diplomáticos no CAPLE. Exatamente, vêm de Taiwan, de todos os lados. Não sei exatamente porque escolhem o Paraguai para vir. Este ano nós fizemos australianos, fizemos eh, ingleses, russos que estão aquela região de neve, a gente chama os esquimós, né? Ele era esquimó, assim, a gente falando assim, né? Como a gente fala, dando um nome. Realmente estava naquela região norte de Rússia, bem fria, bem gelada, onde eles. Falando de interculturalidade, eu aprendi este ano. Em novembro do ano passado, 2025, que na Rússia, no norte da Rússia, onde realmente tem essas regiões bastante geladas, que eles vivem com gelo quase todo o ano, eles não têm cães na rua. Eu aprendi isso, porque eu não sabia, né? Falando de interculturalidade, a gente vai aprendendo umas coisinhas assim. Não têm cães na rua, eu perguntei porquê, estava naquela entrevista do Kaplan, né? Da avaliação. É, e ele me contou que não, porque os cães que estão na rua vão morrer gelados, logicamente, né? A gente não relaciona, então não existe. Eles não têm cães. Os cães que têm, são as poucas pessoas que têm cães, cuidam tão bem dos cães, que têm os cães super protegidos,
dentro de casa. Então não há cães de rua. Não há essa possibilidade, porque era exatamente no o ano passado a entrevista era sobre animais de estimação e sobre os animais que são deixados na rua, e eu dizia, eu não sei falar muito deste tema, porque nós na Sibéria não temos os cães, não há cães de rua, não há animais na rua, porque se estivesse na rua morriam. Né? Então há certas coisas que a gente diz, olha, sério, que interessante, não é? São coisas mínimas, lógicas e que a gente nunca pensa, né? E ter a culturalidade pura. Mas é esse mundo que nós trabalhamos muito com o exterior e também fazemos cursos de aplicação do CAPLA. Agora, amanhã eu começo com o meu preparatório de CELPE-BRAS, não estão abertas ainda as, as inscrições, né? Já abriu, mas não dá para inscrever-se Abriu, ainda, mas não mas já abriu, tenho abriu, 15. abriu travado. Sara, eu sei que as pessoas estão com a língua assim, borbulhando de perguntas, então vamos dar a Hum, oportunidade. Quem vai ser o primeiro? Maria Lúcia levantou o dedo. Pode perguntar, Maria Lúcia. Tá fechado. Maria Lúcia, tá fechado. Eu fechei aqui. Sara, eu queria saber se nas escolas regulares, né, para as crianças, é obrigatório o português, como, por exemplo, aqui no Brasil temos o inglês ou o espanhol, não é? Dependendo, na verdade, a maioria das escolas tem o inglês como segunda língua e também o espanhol. Aí, o português tem essa necessidade? a necessidade há, mas não é obrigatório. É uma coisa que a gente tem talvez discutido muito isto nas nossas palestras e encontros linguísticos anuais que Uhum. sempre a Universidade Nacional faz, né? Aham, Mas não há essa. Há muitos colégios que têm, e temos o Colégio Experimental Brasil-Paraguai, que é obrigatório, aí sim é obrigatório porque é um colégio que está subvencionado e com convênio com a Embaixada do Brasil, né, no Brasil. uhum, Mas a parte do centro experimental não tem, o colégio experimental não tem obrigatoriedade do português, certo. mas há necessidade, o que faz com que grande parte, o ano passado eu trabalhei em colégio, trabalhei no SEC Paraguai, que também tem em Portugal, o SEC, o Colégio SEC, o Colégio Internacional, o Colégio SEC Internacional, que tem eles quarta, quinta, sexta série, eles têm o português como uma língua que eles têm que aprender, além de que eles são um colégio de inglês. Eles ensinam inglês, eles falam inglês nas aulas, Um as aulas são colégio dadas em inglês, internacional. Aham, mas eles têm o português como segunda língua, neste caso, né? uhum, Mas com o intuito de crescer mais. Inclusive, eles queriam abrir para francês e por aí, mas o português já está faz anos. Inclusive, a diretora agora do Letícia se chama, ela trabalhava no Centro de Estudos Brasileiros, que agora é IGR, né? uhum. E ela está agora como diretora do SEC Portugal, né? Eu disse para ela, você IGR, foi no meu IGR, lugar, porque eu é que deveria ir. Não, brincadeira. Eu gosto muito do Paraguai, eu estou IGR, bem aqui. que é Instituto Guimarães Rosa. Vamos lá, com Rosa, as isso. siglas. O A Carlos gente, Alejandro eu está ali amo a sigla. cansado. Carlos Alejandro está ali cansado com a mão levantada. Eu, eu também queria complementar um pouquinho isso, porque eu venho, por exemplo, de uma cidade que não faz divisa com o Brasil, que é, bom, dentro do Paraguai é longe do Brasil, fica a 6 horas, 300 quilômetros. Não é Uhum. longe para quem não mora no Paraguai, mas para quem mora no Paraguai é bem longe. E Sim. eu tive a oportunidade que a escola onde eu estudei, e que depois foi a minha faculdade também, porque era escola barra faculdade, ela sim tinha o ensino de português obrigatório, mas por escolha própria da escola. E estava dentro das grades curriculares que tinha ali, mas eu sim vejo também, queria complementar sobre isso, a necessidade de cidades que não fazem divisa tanto como cidades que fazem,
de terem o ensino de português, não só pelo simples fato de negócios ou dos alunos saírem para o Brasil para estudar. Sim, mas pelo fato que estamos dentro do Mercosul. Então, eu acho que é muito importante que, pelo menos aqui, dentro do que é a América Latina, América do Sul, nós Uhum. consigamos, de maneira obrigatória, aprender os idiomas para conseguir estabelecer conexões não só de trabalho, como também conexões simples, conexões de irmãos entre cidades, porque você vai para a cidade do leste, sim, todo mundo fala, mas não, as escolas não ensinam português. Então, acho que Uhum. isso tem que ser obrigatório pelo simples fato do Brasil ser parte do Mercosul e Concordo. estarmos assim uma maneira de conectar um pouco melhor, porque Eu daí, se compartilho, todo mundo compartilho da sua opinião pudesse, também. É, uhum. Uhum. eu compartilho da sua opinião. A Rosane também levantou a mão. Certeza. Rosane, Estou tentando tirar o som e colocar o som e não estava conseguindo. Quais são os requisitos? Primeiro, boa noite, né? Quais são os requisitos para você dar aula no Paraguai? Imagina que eu queira sair do Brasil e vou iniciar uma vida no Paraguai. Eu imagino que para as escolas haja uma exigência, num curso particular, no instituto, outra exigência, e para a universidade, outra exigência. Vamos imaginar uma escola, exige mestrado para isso? Ou só uma licenciatura? Como é que eu faço essa comprovação? Porque eu fiz letras, tenho bacharelado, tenho a licenciatura, uma formação pedagógica em letras. Isso é suficiente para eu dar aula no Paraguai? Seja online, não sei o que vocês têm aí, pelo que você explicou, tem essa coisa do instituto online, tem as escolas. Você sabe que requisitos são exigidos para Sim. isso? Bom, eu atualmente estou como coordenadora do nosso instituto, e é uma das coisas que a gente sempre, naquela época em que eu entrei, Rosane, era mais fácil, porque havia poucos professores. O curso de licenciatura em língua portuguesa estava recentemente saindo, ou seja, havia poucas turmas que estavam saindo. Sim, há uma exigência, por exemplo, de alguns colégios de ter o registro de professor. Isso é uma coisa que é quase impossível, porque nós não temos o registro professor e ele tem que ter um protocolo para, por exemplo, se você quer dar aula no colégio, vai ter que fazer o registro, fazer essa certificação pela AIA, a avisação, né? Tem que entrar com o seu currículo, o seu diploma no Ministério da Educação, isso tem um processo, leva tempo, né? E daí você tem que ir a outro. Esse é um pouco o problema do Paraguai, a nível de protocolo, porque não é rápido, mas leva cada passinho tem o seu quê, né? Cada passo para fazer realmente. Agora, no nosso instituto, a gente o que pede é que tenha conhecimento de letras. Atualmente, nós estamos pedindo, ou pelo menos que tenha experiência em ensino de PLE, porque ensinar PLE é completamente distinto a ensinar uma língua nativa. Bom, nós ultimamente estamos necessitando, porque o Euper está crescendo muito, e sim, levamos um processo de capacitação. A gente às vezes não tem o professor que é licenciado em português de língua estrangeira, ou não tem, ou é licenciado em. Não é necessário ter a pós-graduação. Não se exige tanto, porque como no nosso mercado não tem, nós não temos professores de português, assim que eu faço aqui um, um, um anúncio que, por favor, se são professores de letras, venham para o Paraguai, a gente vai abrir portas. Necessitamos de professores de português que realmente gostem de trabalhar com língua estrangeira, que é muito importante, né? Porque é completamente diferente. Então, no caso, nós pedimos que tenha pelo menos licenciatura em letras ou que tenha experiência de alguns anos ou alguma referência, né? De ensino temos que saber de onde vem o professor e que já tenha uma noção do que está fazendo. Logicamente que é um processo, uns levam mais tempo. Eu agora atualmente estamos com capacitação de novos professores, temos 7 professores que estão
que têm a graduação em áreas, alguns estão no Brasil. Temos uma professora que está agora em São Paulo, que é professora de língua estrangeira, trabalha em São Paulo com alguns institutos. Temos muitos professores que estão no Brasil trabalhando, principalmente no online. No presencial é mais problemático porque não temos pessoas formadas na área, então a gente tem que capacitar. A professora vem com uma licenciatura em linguística aplicada ou uma pós-graduação em linguística aplicada, e aí nós vamos ter que trabalhar com esse professor, explicar qual é o contexto do Paraguai, né? Ensinar a trabalhar a forma da língua, da comunicação, né? Porque nós trabalhamos com abordagem comunicativa, então é bem difícil, porque às vezes um professor vem mais estruturado e a gente tem que trabalhar esse professor também na questão de que como aplicar a gramática numa abordagem comunicativa. O aluno não quer saber como é essa estrutura, ele sim necessita saber, ele tem que passar por isso, mas ele tem que integrar, ele tem que integrar. Então, é todo um processo, porque apesar de que nós damos, eu agora estou com capacitação, fizemos na semana passada, capacitação, já vamos são mais ou menos 8 horas de capacitação online, né? Além disso, eles têm atividades que têm que trabalhar, têm que assistir aulas no YouPorn, ver as gravações de outros professores, e eles têm que aplicar depois no final uma aula, e a gente tem que ver se realmente o professor tem essa empatia, porque isso é muito importante. Mas eu acho que essa questão de ter o conhecimento da língua que nós temos, né? O nativo normalmente tem o conhecimento da língua. É difícil ver do outro lado como sendo estrangeiro, porque eles nos observam de outra maneira. E foi uma coisa que eu me deparei quando eu comecei. Eu entrei numa aula e me começaram fazendo perguntas: por que que leva o i no conector? Por que que nós colocamos conector entre números? E como é que a gente sabe que tem o conector entre números? E quando é que vai e quando não vai? E a gente não sabe. A gente aprende a falar porque a mãe repete, o pai repete, a gente aprende a falar assim. E a gente escreve realmente na primária, mas eu acho que não tem, quando é criança, essa noção de que ali vai o conector. A gente nunca pensa nisso, né? Sara, Você poderia desculpa. deixar o seu contato aqui no chat? Sim, claro. Eu gostaria de fazer perguntas adicionais e aí vai fugir do escopo. A gente realmente, ótimo, ótimo, Rosane. A Sara vai colocar. A gente realmente, Sara, quer manter a nossa questão de 1 hora, e é sempre Sim. tão enriquecedor e tão rápido. Passa tão rápido, né, Maria Lúcia? É, Essa hora passa tão rápido. E são sempre coisas novas. E eu tinha outras perguntas, mas vamos deixar por aqui mesmo, tá? E incentivando-os, então, Eu a. só peço que a Sara deixe o contato dela Tá, aqui ela vai no colocar, ela está chat. colocando. Ela está Só isso, eu colocando. vou deixar no mudo agora. Tá, não, é rapidinho. Eu só queria convidá-los. No próximo dia 5 é o nosso trabalho. Coloca o e-mail também, Sara, por favor. É o nosso trabalho voluntário. No próximo dia 5 nós vamos fazer um seminário sobre um livro que nós fizemos com os nossos alunos. O Carlos já, inclusive, comprou o livro, vai receber o livro lá em Miami mais cedo ou mais tarde, Carlos. Nós fizemos um trabalho com os nossos alunos refugiados e imigrantes com a Northwestern University de Chicago. Os nossos alunos se conversaram, os alunos de português da Northwestern, com os nossos imigrantes aqui, e disso resultou um livro que se chama Corações Migrantes, Histórias de Recomeço. Desculpa, é que realmente é muita coisa na cabeça. Corações Migrantes, Histórias de Recomeços. É um livro em 4 cores, todo ilustrado, é lindo. Tem 2 histórias ali que toda vez que eu as leio, eu choro. E então são 8 alunos, Rosane, neste caso específico, porque a gente queria alunos de nível universitário para estarem no mesmo patamar da Northwestern, né? Então são todos venezuelanos. Então, no dia 5 nós vamos fazer um seminário, Maria Lúcia e eu, sobre materiais autênticos, baseado nesse livro. É um livro que nós estamos. Não é um livro que vai ficar para venda forever, para sempre. É um projeto com princípio, meio e fim. E o fim é que toda venda, todo o volume de dinheiro arrecadado, toda a renda, depois de pagar a gráfica, toda a renda
vai para uma entidade de ajuda de refugiados. No Brasil, será a Casa Venezuela, que recebe imigrantes da Venezuela, né? Casa Venezuela, e nos Estados Unidos vai ser alguma outra instituição que eles estão escolhendo. E nos Estados Unidos vai ser lançado no dia 8 de abril, acho que no Consulado do Brasil em Chicago, onde fica a Northwestern University, e aqui no Brasil vai ser lançado no dia 20 de agosto, às 18 horas, no que era antes a Livraria Cultura, que hoje tem um espaço chamado Estante Virtual, e os nossos autores, nossos alunos, muito emocionados, assinarão o livro. Então, nós vamos fazer esse seminário no dia 5, agora está me fugindo, ou 18 ou 19 horas, mas se vocês quiserem participar, é sempre legal, porque independentemente desse livro, volto a dizer, nós não vamos ter venda depois do dia 20, porque nós não vamos trabalhar como editora. É um projeto, né? Vai o dinheiro para esse e pronto, acabou, vamos para outro projeto, tá? Então é no dia Vai 5, se ter não me a engano. versão, vai ter a versão digital, a versão Não, online? a gente não quer que fique pendurado em qualquer lugar para venda, porque nós não temos como controlar isso. Então, Rosane, o que a gente está fazendo é até as primeiras 100 cópias, a gente já está chegando lá, R$ 55, que é um preço, R$ 55 mais o frete, que a gente coloca o preço dos correios, R$ 15. Então, se você comprar, vai ser enviado depois do dia 20 para todo mundo que compra e não vai retirar. Porque quem for retirar no dia, ótimo, porque tem a assinatura dos alunos, alguns talvez tenham passado até por você, Rosane, ou na portaria aqui do meu prédio. Então, pode retirar, não paga os R$ 15, ou paga os R$ 15 e recebe em casa depois do lançamento no dia 20 de março. É lindo, o livro é Eu tenho absolutamente. interesse, eu tenho interesse. Eu te passo o link, Rosane, não sei se você já recebeu, mas eu te passo o link da compra, lembrando que realmente a gente está chegando, depois dos primeiros 100, nós vamos passar para R$ 70, tá? Então, só para você saber. Então, Sara, eu quis divulgar aqui também, porque o nosso trabalho voluntário, para Maria Lúcia, para mim e para a Rosane, é um trabalho que é tão ou mais importante até do que o trabalho que a gente faz na Torre de Babel, que é nosso instituto. Suzana, Suzana, eu também tenho interesse. Eu entrei lá para adquirir e não entendi, porque na verdade eu queria ir no dia do lançamento para Então, é retirar. só você, quando você vai em garantir ali no lançamento, você vai, Ah, compra, quando você põe lá pagar, ele vai te dizer retira ou Correios. Aí você faz tá. retira. Aí você não vai pagar essas, tá? Vai ali em retira Aham. e você vai no dia. Que bom que você vai no dia, eles vão ficar muito emocionados. Eles estão muito emocionados. Só para vocês terem Aham. ideia, a gente conseguiu 2 passagens de avião de Brasília para cá, que duas das autoras moram em Brasília. E conseguimos Mas 2 diárias de hotel para elas mas o também, para eles. lançamento não é em março? É, Em Márcio. março, dia 20 de Ah, março, tá. 18 horas, no espaço da Estante Virtual no Galeria Magalu, onde era, no Conjunto Nacional, onde era a Livraria Cultura. Então, eu Desculpa, eu tenho que entendi, que era agosto. Eu tinha entendido você Não, falar não, agora que eu era posso ter agosto. falado errado, mas é março, é já já, Março, tá. Tá bom. tá bom? Nós só vamos imprimir o número de livros vendidos e mais alguns para vender no dia, depois acabou, tá? É. Sara, muito obrigada pela sua presença, espero que você tenha Eu gostado. que agradeço. Eu E sim, obri- ficou a saber a pouco, mas sim. Eu acho que temos que marcar mais projetos assim. Eu acho o máximo esta iniciativa. Incentivo realmente a que sejam, que muitos professores venham, que compartam, porque realmente eu vou assistindo sempre que eu posso. É, sempre às vezes eu estou a trabalhar e vou escutando é YouTube. só Também escutando, né? já vi o livro, ontem já me apareceu nas redes sociais, eu realmente não sabia que era a Susana que estava por trás, mas já entrei, achei realmente muito amarelo, assim meio amarelinho, né? É, laranja, é, Sim, é. é As laranja, exato. ilustrações internas são absolutamente sensacionais. Meninos, um beijo, muito obrigada. Maria Lúcia, como sempre. Rosana, bom te ver. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.